Olá, vamos iniciar as unidades relacionadas com o fígado enquanto órgão-alvo. Assim, nesta unidade pretendemos que consigam descrever os principais constituintes do lóbulo hepático e caracterizar as células hepáticas. O fígado é um órgão que está presente na cavidade abdominal e que é constituído por dois lóbulos, o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Por si, o órgão é irrigado por dois vasos, um deles a veia é porta hepática, que é uma veia onde é drenado todo o sangue que provém da circulação mesentérica e que vai irrigando os órgãos estômago e intestino. Por outro lado, temos a artéria hepática que vem drenando o sangue, que provém, no fundo, de uma irrigação proporcionada pela circulação sanguínea sistémica. Por fim, o sangue que é irrigado no fígado é drenado na veia cava inferior, de onde depois está a circulação até ao coração. Uma outra informação que também é importante relacionar é a presença da vesícula biliar. A vesícula biliar não é mais do que um depósito da bile que é produzida a nível hepático e que é drenada na vesícula biliar através dos ductos biliares. O lóbulo hepático tem uma estrutura que aqui está representada. Geralmente divide-se o lóbulo hepático em três zonas. Uma zona denominada zona centrilobular, que está aqui mais no centro do lóbulo e que envolve uma veia denominada veia central. Temos depois uma outra zona intermediária, denominada zona midazonal, e por fim temos uma zona mais periférica, que é denominada zona periportal. Esta organização do fígado em lóbulos é extremamente importante. Porquê? Porque na realidade nós verificamos que o sangue vai circulando pelos hepatócitos de uma forma estruturada neste lóbulo. O sangue provém quer da veia porta, quer da artéria hepática, referida no slide anterior, vai sendo drenado nesta zona periportal e através dos sinusoides consegue chegar à veia central. E da veia central vai ser drenado para a veia cava inferior. Portanto, temos o sangue a ir sempre da periferia, pelos sinusoides, para a zona central, onde está presente a veia central. Uma outra informação que também é importante é a presença dos ductos ou canalículos biliares. Os canalículos biliares vão fazer exatamente uma circulação contrária. Os hepatócitos produzem a bile é drenada nos canalículos biliares e faz uma circulação no sentido contrário ao sangue para os ductos biliares e dos ductos biliares vai para a vesícula biliar. Uma outra característica importante no lóbulo é que os hepatócitos não têm o mesmo tipo de funções, quer enzimáticas, quer em termos metabólicos, ao nível da zona centrilobular daquela que ocorre na zona periportal. Esta diferença é fundamental na toxicologia, pois a zona centrilobular é uma zona muito pobre em termos de oxigênio, sendo por isso uma zona mais propícia a reações de redução do que aquela que ocorre na zona periportal. Uma outra característica é que temos na zona centrilobular uma grande quantidade, quer citocromo P450, como NADPH citocromo P450 redutase. Ou seja, todos os xenobióticos que são bioativados por estas enzimas acabam por exercer primeiro toxicidade na zona centrilobular e só depois na zona periportal. Outra característica é que a zona centrilobular é pobre em nutrientes. Além disso, é nesta zona que ocorre a síntese de triglicerídeos, se armazena o glicogênio e ocorre a glicólise, tal como a glicogênese. Ora bem,
Estas características, ao interferirem com o metabolismo dos xenobióticos, quer pela presença de poucos nutrientes, o que poderá levar à presença de menos cofatores, quer pela presença de triglicerídeos, o que irá alterar o tipo de metabolismo lipídico, pode fazer com que os mecanismos de toxicidade que ocorrem na presença de xenobióticos sejam diferenciados e, por isso, iremos muitas vezes observar necrose centrilobular ou, noutras circunstâncias, necrose periportal. Na zona periportal, por exemplo, é uma zona muito rica em álcool hidrogenase, tanto no metabolismo do etanol, ou então na presença de glutationa, que é uma molécula, um tripéptido, muito importante enquanto detoxificante e no combate ao stress oxidativo. No entanto, é nesta zona periportal que ocorre a beta-oxidação dos ácidos gordos, portanto, a presença de xenobióticos que de alguma forma interfiram com esta beta-oxidação será essencialmente, o reflexo da sua ação será essencialmente na zona periportal. Também ocorre a gliconeogênese, a desaminação dos aminoácidos, a síntese e metabolismo proteico, assim como a síntese do colesterol. O que leva a que todos os xenobióticos que interfiram com estes processos metabólicos acabam por atingir principalmente a zona periportal. Outras informações importantes que se podem dar numa primeira unidade sobre a estrutura hepática é o tipo de células que aí podemos encontrar. Os hepatócitos são as células mais frequentes. Há uma grande densidade de hepatócitos que corresponde a cerca de 75% dos lóbulos hepáticos. Depois temos células endoteliais. Estas células endoteliais revestem os vasos sanguíneos no fígado, ou seja, os sinusoides, e têm pequenas fenestras que permitem, ou poros, que permitem facilmente a passagem dos compostos do sangue para os hepatócitos. Para além disso, segregam citocinas, assim como removem proteínas desnaturadas. Um outro tipo de células que podemos encontrar são as chamadas células Ito, ou células estreladas. Estas células estão muito importantes no metabolismo lipídico. Podemos verificar que armazenam a gordura e, assim como armazenam a vitamina A, para além disso, sintetizam o colagênio. Portanto, são células que têm funções associadas ao metabolismo lipídico e que, por isso, muitas vezes refletem mecanismos de toxicidade. Outras células que também encontramos a nível hepático são as células Kupffer. São células imunológicas, geralmente em muito pequeno número, que têm uma ação fagocitária e que ajudam a prevenir infecções em termos hepáticos. Temos então, assim, o fígado é um órgão complexo, mas fundamental na atividade metabólica e, por isso, um órgão vital no organismo. Obrigado pela vossa atenção.